A paz do Senhor, amados. Hoje vamos falar de Bartimeu. Está em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. A cura de Bartimeu. Também vai ser encontrado em Mateus, capítulo 20, no versículo 29 a 34. E também em Lucas 18, capítulo 18, versículo de 35 a 43. Versículo 46. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho. Mendigando Bartimeu, que era o cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, que chegaram, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te. Jesus te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que significa que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No momento, instante, ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Quero chamar a atenção para esse versículo 51 e 52. Jesus, ele tomou a palavra. Jesus, ele tomou a palavra para conversar com Bartimeu. E ele pergunta a Bartimeu: O que queres que eu te faça? Jesus, ele sabia que ele estava cego. Mas Jesus pergunta a ele: O que quer que faça? E aí Bartimeu responde: Eu quero ver. Eu quero enxergar. E aí, Jesus, nesse instante, diz a ele: Vai, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E nesse momento, o que acontece? No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Assim, amados, é nós. Quando nós chegamos para buscar a Deus, Deus, ele quer saber a nossa prioridade. O que quer que eu te faça? Às vezes é tanta coisa que a gente tem para colocar diante de Deus, né? Tanta coisa, né? Muitos itens de perguntas, de coisas que a gente necessita. Por isso, Jesus pergunta qual a sua necessidade principal. Bartimeu, ele estava cego, ele quis enxergar. Mas muitos que estão cegos, o que eles pedem? Esmola. Eles pedem esmola naquele tempo, né? Eles andavam por ali mendigando, não era isso que falou ali? Andava mendigando. Então, o que acontece? A pessoa que ela fica mendigando, ela fica pedindo coisas que não é o necessário que ela necessita. Bartimeu, ele estava mendigando. Então, ele poderia ter chegado para Jesus e falado: Vem cá, dá uma moedinha aí, dá uma comida. Jesus perguntou a ele: O que quer que eu te faça? Porque ele estava gritando. Bartimeu, quando ele ouviu a voz de Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. E aí, Jesus chegou perto dele, porque é tanta necessidade, ele era um mendigo, ele poderia estar querendo comida, água. E Jesus perguntou a ele: O que queres que eu te faça? E nesse momento ele disse: que eu quero ver, eu quero enxergar. Olha o pedido que ele faz para Jesus. Enquanto ele era um mendigo que pedia pão, alimento, né, para o corpo. E quando ele se identificou com Jesus, ele pediu o alimento da alma. Ele pediu justamente o que é mais necessário, não a comida, mas
que veja, porque era necessário que ele enxergasse aquela obra maravilhosa que estava sendo feita naquele lugar, que era a cura do corpo e da alma. Bartimeu ouviu falar de Jesus, então ele queria conhecer Jesus, ele queria ver Jesus, ele queria descobrir um pouco mais desse Jesus que tanto fazia coisas boas para aquele povo, e ele ouviu dizer. Por isso que quando ele falou, Jesus, filho de Davi, e Jesus, quando chegou perto dele, perguntou, o que queres que eu te faça? E Bartimeu falou, opa, não é hora de pedir pão nem nada, é hora de pedir saúde do corpo e da alma. E aí ele pede, eu quero ver. E aí Jesus fala, a tua fé te salvou agora neste momento. Porque ele poderia ter pedido pão, mas ele pediu, eu quero ver. Ele pediu a saúde do corpo e da alma. Assim somos nós. Temos que pedir a Deus a cura do corpo e da alma, pedir santidade a Deus, pedir a presença de Deus na nossa vida, porque tem coisas que a gente faz, a gente só afasta Deus de nós. Deus, ele não chega perto de pessoas que cometem coisas ruins. Muitas das vezes a fofoca, muitas vezes a mentira, é uma das coisas muito perigosas. Então, pessoas que têm atitudes automáticas de fazer coisas que não agradam a Deus, eu falo no automático porque tem pessoas que mentem no automático. Elas não conseguem mais dizer a verdade, então a mentira passa a ser parte da vida dela de uma tal forma que ela não consegue mais falar a verdade e sim somente a mentira. Então, é um defeito, é um problema muito sério. É uma doença, pode-se dizer. Eu chamo de doença a pessoa que mente na cara limpa e mesmo a gente tá falando, nossa, mas tá aqui, ó, que isso aqui é a prova. A pessoa continua mentindo. Isso é uma doença. É uma doença que grudou naquela pessoa que só vai levar ela pro buraco, só vai levar ela à enfermidade, porque o pai da mentira é Satanás. E o que esperar do adversário de Deus? Ele veio para matar, roubar e destruir, ele não está nem aí para as pessoas. Então, quando Bartimeu ouviu dizer sobre Jesus, ele creu. E ele falou, Jesus, filho de Davi, eu quero ver. Jesus sabia que ele tinha muitas necessidades, mas precisava ouvir da boca dele qual era a prioridade que ele queria naquele momento. Naquele momento ele era um mendigo, ele precisava de tanta coisa, de roupa, de comida, de um banho, de uma casa. Mas Jesus perguntou a ele, o que queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ver. Eu quero conhecer esse Jesus que está fazendo tanta coisa boa acontecer neste lugar. Com certeza, Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Assim como muitos hoje em dia que estão escutando as pessoas falar de Jesus e quer conhecer Jesus, quer chegar perto de Jesus. Então aproveite as oportunidades. Aprenda cada vez mais de Jesus e a melhor forma é lendo a Bíblia, pedindo o Espírito Santo de Deus. Amados, nós não somos nada se nós não tivermos Deus na nossa vida. Ah, mas eu não sei como chegar a Deus. Ah, eu não acredito em Deus. Ah, Deus não faz nada. Eu peço, eu clamo e Deus não me ouve. É tantas coisas. É muitas pessoas que ainda não chamou a atenção de Deus verdadeiramente. Mas você sabe por que isso acontece? Não porque Deus não está lá, Deus está olhando para nós. Mas são coisas pequenas que nos afastam de Deus. Às vezes, você dormir sem camisa, você já está afastando os anjos da guarda de perto de você. Mas o inimigo de Deus ama. A potestade ama essas coisas. Muitas das vezes, os nossos pensamentos só Deus ouve. Mas e o que a gente fala? Às vezes a gente tá com uma amizade, mas aí aquela amizade começa a falar de um, aí a gente começa a falar de um, de outro, de outro, de outro. Isso também desagrada a Deus. São pequenas coisas que nos afastam de Deus. Ah, mas eu tô toda semana na igreja. Beleza, mas se sua boca, porque o que entra não contamina, mas o que sai contamina demais. E Deus, ele vai prestar conta de tudo isso. Então é isso aí. Esse canal
esse vídeo, ele só está levando um pouquinho da palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar isso, né, o meu conhecimento da palavra de Deus com vocês, e gostaria que vocês também dessem a opinião, também falassem um pouquinho da palavra de Deus, porque é assim que a gente aprende sobre a palavra de Deus. Bartimeu, quando ele ouviu Jesus, ele já profetizou: Jesus, filho de Davi, eu preciso de você, porque eu sei que você é a chave do meu problema. Ele tinha certeza, tanto que Jesus disse para ele: pois a sua fé te salvou. Jesus ali determina, e naquele momento ele passa a ver, porque ele teve a certeza que Jesus era a chave do problema dele, que ele ia conseguir vencer aquele problema, e realmente era verdade. E ali Jesus, quando falou para ele: a sua fé te salvou, naquele momento foi um gatilho que despertou na vida de Bartimeu e tudo mudou. Uma nova história foi escrita a partir daquele momento. Uma nova história foi escrita a partir daquele momento. O nome de Bartimeu estava escrito no livro da vida. Bartimeu, ele começou a caminhar, seguir Jesus pelo caminho, porque ele queria seguir os passos de Jesus. Ele queria aprender mais com Jesus. Ele queria aprender mais daquele homem que fez esse milagre e trouxe a vida dele de volta. Então, vou deixar aqui essa passagem, essa palavra maravilhosa, para que cada um medite nela. Porque Bartimeu, ele creu que Jesus podia fazer por ele. E ele assim determinou na própria vida dele: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, Jesus, eu quero ver, Jesus. E Jesus disse para ele: então a tua fé te salvou. Então determina na sua vida, acredite, fala: Deus, eu quero isso, Senhor Deus. Se o Senhor puder, o Senhor faz por mim, porque eu preciso dessa decisão. Esse problema precisa ser resolvido. Leva na presença de Deus, porque se Deus não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Então vai, que a tua fé vai te salvar. Porque se as promessas de Deus e a palavra de Deus não fizer nada por você, ninguém mais vai fazer. Então creia que há um Deus que pode fazer por você. E quando você crê que realmente há um Deus que você confia, Deus vai começar a mudar o rumo da história. Deus vai começar a te mostrar uma direção diferente. Amizades que você achava que era amizade verdadeira vão sair de perto de você. Pessoas que você achou que, nossa, era para sempre, vão sair de perto de você, porque a luz e as trevas não ficam perto uma da outra. Porque um atrapalha o outro a enxergar os seus propósitos. E é isso aí que eu tenho para dizer para vocês, e tudo de bom. Que Deus possa derramar a paz sobre vocês, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar nessa mensagem e levar para o seu coração o melhor, e que vocês possam compartilhar essa mensagem no coração de vocês. Fala para as outras pessoas o que queres que Jesus te faça. O que queres? Entrega para Deus, porque Ele vai fazer, Ele vai te honrar. Então creia somente. E não esqueça, os requisitos básicos para chegar até perto de Deus é jejuar, orar, transformar a sua vida por completo, retirar de perto de você tudo aquilo que desagrada a Deus. Então comece a viver uma vida íntegra. Muitos sairão de perto de você depois disso. Lembre-se, a amizade não vai ser mais amizade, porque muitas das vezes a amizade, é para fofocar de alguma coisa. E Deus não se agrada. E quando você não tem mais nada para falar, ou você fala da palavra de Deus, mas não se sabe se essa amizade vai querer ouvir, né? Então, muitos vão se afastar de você, mas também você vai ganhar muitas amizades boas e verdadeiras. Então, é um processo difícil? É um processo difícil, mas é maravilhoso estar de perto de Deus. Mais vale um dia no átrio com Deus do que 1000 anos sobre a terra sem Deus. Não vale a pena viver nesse mundo sem Deus. Não vale a pena.
Então, que Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor esteja no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.